Mas o texto continua, e além da questão da conveniência, Paulo mostra aqui que a liberdade precisa ser usada, a liberdade cristã deve ser usada, entendendo que ela também é limitada pela capacidade de domínio. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: todas as coisas podem ser praticadas dentro dos limites do padrão de autoridade que me serve de orientação. Porém, quando qualquer coisa, qualquer ação, ela começa a fazer exigências a mim mesmo, procurando exercer domínio sobre mim, então essa coisa, esse algo que era absolutamente normal, então agora aqui ele passa a ser não mais lícito, não mais legítimo diante de Deus. Eu explico. Não há nenhum problema, amado, na questão de gostar de comprar coisas, de gostar de ir ao shopping e adquirir coisas, comprar um sapato, comprar uma camisa, comprar uma calça, comprar um vestido, comprar um relógio, comprar um brinco. Não tem problema nisso. O problema é que nós podemos nos tornar reféns do consumismo e de repente nos vermos numa situação tal que nós não podemos mais viver sem comprar coisas, mesmo que não estejamos precisando de nada. Nós vamos nos ver então ali como que embaraçados, como que ali sentindo a necessidade tal para nos sentirmos vivos, se comprarmos, se adquirirmos. Ou seja, o consumismo passa a ser um senhor e governa o nosso coração. Não há problema nenhum, amado, em gostar de comprar coisas de boas marcas, coisas de boa qualidade. Mas de repente você se vê numa situação que você não pode comprar uma coisa de boa qualidade, precisa comprar uma coisa de menos qualidade. Você não precisa cair numa situação então de amargura, de angústia, de tristeza, de doença, porque não consegue mais manter o nível que tinha antes, ou seja, o nível social de repente passa a ser um Deus e controlar a sua vida. Você pode gostar de esporte, de futebol, de voleibol, de natação, de academia. Mas, querido, se isso de repente começar a se transformar em algo muito valoroso para o seu coração, que você não consegue mais viver sem isso, você é controlado por isso, e você de repente se vê numa semana em que você não pôde ir à academia, não pôde jogar um futebol, não pôde jogar um videogame, não pôde realizar algo que você gosta de entretenimento. Você não precisa ficar, você não pode ficar angustiado como se a sua semana fosse toda sem validade, porque afinal de contas você não pôde fazer aquilo que dá prazer ao seu coração. Coisas lícitas, mas que se exercerem domínio sobre a sua alma, passam a ser pecaminosas, e você estará usando de maneira errada o uso da sua liberdade. Televisão, trabalho. Há pessoas viciadas em trabalho. Há pessoas viciadas em trabalho. Abandonam a família por conta do trabalho. Abandonam a igreja por conta do trabalho. Abandonam a Deus por conta do trabalho. Vivem respirando trabalhar, 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 se esquecendo de que a vida é muito mais do que isso. Expressão cunhada na língua inglesa para essas pessoas é workaholic. Existe uma imagem que é bastante famosa e já antiga, expressando essa questão. Uma pessoa extremamente viciada em trabalhar, que ele sequer conseguia ir ao banheiro sem levar o seu laptop para passar e-mails ou para trabalhar. Até para ir ao banheiro ele tinha que ir trabalhando. O trabalho dignifica o homem, é verdade. A Escritura ensina que nós devemos trabalhar.
Porque se você não trabalhar, você nem deve comer. Mas Deus nunca nos ensinou que o trabalho deveria virar um Deus, um Senhor da nossa vida, do nosso coração. Dinheiro é bom. Sem ele, não tem como vivermos. Você precisa pagar suas contas. Você precisa de energia elétrica, você precisa de água, você precisa de roupa, você precisa de transporte, você precisa de comida. Tudo isso precisa de dinheiro para ter. Mas se o dinheiro passar a dominar o seu coração, você viver em função dele, querido, você está usando a sua liberdade de maneira errada. Devemos reconhecer como nosso Senhor, única e exclusivamente a Cristo Jesus. Não podemos nos tornar escravos de qualquer outro princípio ou coisa, por mais legítima que ela venha a ser. É isso que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto com relação ao uso da liberdade que eles tinham. Vocês podem tudo, mas nem tudo é conveniente, porque até aquilo que é lícito pode se tornar pecaminoso. Vocês podem tudo, mas nada pode exercer domínio sobre o coração de vocês, porque o senhorio do coração, da vida de vocês, já está ocupado por Cristo Jesus. Se não for assim, está tudo errado. Como você tem usado a sua liberdade, amado? Você tem prestado atenção nas questões de conveniência? Você tem prestado atenção nas questões, então, naquilo que você tem feito? Ela não tem exercido nenhum tipo de domínio sobre o seu coração.